chegamos, esta TV Evangelizar, Instituto Eureka, viajando pelo conhecimento. Hoje, com o professor Oswaldo, cumprimente-me, por favor, sempre bem? Como está o senhor, tudo bem? Estou bem. Hoje nós vamos falar, professor Oswaldo, sobre um personagem da nossa história importantíssimo que normalmente é esquecido. José Bonifácio de Andrade Silva. Nossa, e uma figura bastante importante, né? Por quê? Eu diria que ele foi a pessoa por trás da nossa proclamação da independência do Brasil. Veja, ele é uma figura importantíssima na influência de Dom Pedro, né? E ele vai se tornar aquilo que vai ficar conhecido depois como o patrono da nossa independência, né? Mas é interessante perceber uma coisa, é muito da influência dele que vai gerar a nossa independência. Mas também um outro aspecto importante, depois da independência, ao contrário do que às vezes, e não se comenta na verdade, né? Mas depois da nossa independência, Dom Pedro seguiu uma direção politicamente e José Bonifácio outra. Brigaram. Né? De uma certa forma sim, os interesses eram diferentes. Dom Pedro tinha o interesse de uma maior ligação a Portugal, né? Por não se esqueça, existe aquela lenda, né? Aquele mito de que Dom João VI, quando foi embora daqui, teria dito para o filho, né? Pedro, pega para ti antes que um aventureiro lance mão, né? E ele estaria dizendo isso no sentido de, se alguém tiver que fazer a independência desta terra, que faça você e mantenha nas tuas mãos, né? Então a ideia de manter o país ainda vinculado, digamos assim, à família real portuguesa. Sim. E José Bonifácio já tinha um outro pensamento, de uma libertação mesmo, né? E não ter como governo um governo de cunho mais absolutista. Então eles acabaram tomando caminhos diferentes politicamente. E se eu não me engano, apenas uma ou duas vezes voltaram a se encontrar. Mas assim mesmo, em lados diferentes da política brasileira. Ó, a gente não combinou, eu vou te fazer uma provocação e não fique constrangido se você não me responder uma questão de Enem para 2020, tá? É uma provocação. Nós tivemos, breve, há pouco tempo, a divulgação do Prêmio Nobel de Química, na qual Sim. 2 estadunidenses venceram 2 estadunidenses, e um japonês. Então, estou formulando a pergunta agora, tá? Vale para vocês que estão aí do outro lado. O que tem a ver o Prêmio Nobel de Química, que é uma coisa espetacular, porque está relacionado às baterias de lítio que se popularizaram, Sim, exatamente. com o José Bonifácio? Olha, realmente assim não saberia te dizer. O que tem? Qual é a relação que tem? Não sei. Responda. Nós não tínhamos combinado, olha só. A época, não... Porque o José Bonifácio também era um polimata, ele fazia muitas coisas. Além de ser político, ele era geógrafo, mas não chamava-se de geógrafo até então. Sim. Ele era biólogo, mas não chamava de biólogo. Ele era uma pessoa ligada à geologia, mas não chamava de geólogo. Então ele era um naturalista. Ele é o responsável pelo lítio ser inserido na tabela periódica. Veja, a tabela periódica tem 100 anos. Realmente não sabia Então disso. ele é o grande, inclusive ele tem uma rocha... É o responsável ele pela inserção do lítio. Porque ele descobre o elemento. Na rocha, a rocha que ele vai catalogar é esta rocha que tem o lítio. Que mais tarde vão reconhecer, mas começa com ele. Inclusive tem uma outra rocha que leva o seu nome chamado andratita, em homenagem a José Bonifácio de Andrade Silva. É espetacular. Essa eu já tinha alguma ideia. Agora, quanto ao lítio, eu não sabia. É um personagem, eu estou fazendo esta relação, veja, eu saí da história, fui para geologia, Prêmio Mas Nobel de Química. esse é o aspecto importante. Sim. É a interdisciplinaridade das questões que a gente conversa. Esta provocação foi justamente para dizer para vocês que nós temos que fazer o máximo possível de conexões, de sinapses, de analogias. O aluno que é treinado a fazer isso se dá melhor na prova. Ele consegue ter uma prova lógico. do Enem. Esse é o grande Você vai me lance dizer, mas da nós prova do Enem. estamos falando já da prova Lógico. de 2020. Exatamente, começa assim. Usamos o exemplo do Bonifácio, que é um personagem importantíssimo, que poucas pessoas o conhecem. A partir deste programa, você deve
sentar em frente do computador, das provocações que aqui nós estamos fazendo, digitar o nome desse homem e saber sobre ele, se inspirar nas suas é importante dentro criações. No aspecto político dele, né? É importante perceber como ele quis uma nação que se constituísse mais independente, até próxima de um aspecto republicano, enquanto, claro, Dom Pedro não queria. Né? Não vamos nos esquecer da Constituição de 1823. Ocorre uma Assembleia Constituinte, eles preparam uma Constituição, entregam para Dom Pedro, mas Dom Pedro não aceita. Por quê? Porque aquela Constituição diminuía os poderes dele, né? Então ele manda fazer uma nova, aí pelo grupo de portugueses mais próximos dele, e nesta nova Constituição ele sobrepõe o poder dele, ele coloca o poder dele. E essa Constituição é outorgada em 1824, ela é baixada em 1824. E nessa Constituição, você deve lembrar do seu banco de escola, nessa Constituição ele já tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, os 3 poderes. Só que ele coloca mais um poder, que é o poder moderador. Com este, ele poderá interferir nos outros 3. Tanto que depois, mais adiante, quando o filho dele assume o trono, né, nós vamos ter um período no Brasil chamado de parlamentarismo, né? Enquanto Dom Pedro ainda está muito jovem para poder governar efetivamente e tal, nós temos um parlamentarismo. Tem antes o período regencial, mas depois que ele assume, nós vamos ter um parlamentarismo. Mas esse parlamentarismo, por que ele é chamado de às avessas? Porque é um parlamentarismo à brasileira, como se diz. Porque no parlamentarismo, como é que funciona? O governante, seja ele um rei ou um presidente, ele não manda. Quem manda, na verdade, é o primeiro-ministro, que aqui é chamado de chefe de gabinete. Mas no parlamentarismo feito com Dom Pedro II, ele comandava, porque ele tinha o poder moderador. Inclusive, é uma confusão que as pessoas fazem, porque pensam que como nós passamos ao parlamentarismo, nós teríamos uma nova Constituição. Não foi feita uma nova Constituição, foi feita uma emenda à Constituição de 1824 de Dom Pedro I ainda. Uma emenda que permitiu o sistema parlamentarista. Espetacular. Olha quantas ligações, quantas conexões. Nós fomos lá para o início da nossa história, como quando o Brasil deixa de ser um império, vai entrar, entre aspas, como vai ser um país, né? Torna-se independente. Torna-se independente. Faz essa relação com José Bonifácio de Andrada, o Prêmio Nobel de Química de 2019. Lembrando que o lítio, que é posto nas baterias dos celulares, quer dizer que o Prêmio Nobel, então, é parte nossa. É parte nossa. Deveria ser. Nós temos que saber que isso é importante. Ele é usado também em remédio. O antidepressivo tem lítio. A quantidade de possibilidades que é possível fazer com o elemento que está dentro do nosso celular, no caso o lítio, é sensacional. E o lítio vem do sal, né? Você tem que imaginar, por exemplo, o deserto do Atacama, o deserto do Atacama no Chile. Ali era mar, este mar, a água evaporou, o sal não vai junto porque é mais pesado, esse sal é retirado, levado para um determinado laboratório, o qual vai ser separado da areia e por mais um processo químico você vai retirar o lítio e vai para os seus mais distintos destinos. E só aproveitando que a gente está falando sobre isso, ressaltar uma coisinha, né? No final das contas, nós nos tornamos independentes, dentro de um formato que Dom Pedro queria, né? E, no fim, o que aconteceu com o Brasil? Nós mudamos apenas, digamos assim, politicamente. Quer dizer, se deixou de ter um comando que estava em Portugal para termos um comando que passava a estar aqui no Brasil. Mas o Brasil, em termos de país, não mudou. Nós continuamos com o mesmo estilo de sociedade, com escravidão
e monocultura para exportação, que acabou se tornando uma característica do nosso país, né? Nós acabamos nos tornando aqueles que sempre estão produzindo em monocultura para exportação. Já o José Bonifácio queria uma outra situação. Nós precisamos desenvolver esse local. Exatamente. Nós temos que propagar a ciência. Para quê? Porque se as pessoas fazem ciência, as pessoas criam coisas. Se as pessoas criam coisas, beneficia toda a sociedade e, por consequência, claro, o país como nação será beneficiado. Infelizmente, nesse ponto do desenvolvimento de ciência, nós estamos ainda atrasados. Isto não é culpa de governo algum, é culpa como sociedade. Nós não colocamos governos que querem investir em ciência. Então, eu nunca vou passar a culpa para a pessoa que está no governo. E sim, é o corpo da sociedade que não escolhe pessoas que queiram que a ciência seja aplicada na mais tenra idade, nas crianças, que as crianças peguem uma rocha e tentem entender o que existe ali, como o Bonifácio fazia. Né? Pela descoberta. O que tem nessa rocha? Para que serve? Serve para isso, mas não pode servir também para outra coisa? E faça o teste. E é interessante a gente pensar, né, como a criança vem com isso e a gente, no final das contas, retira isso da criança, né? Porque você pensar a criança desde o ela é curiosa. Ela tá, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? A fase né? dos porquês. Quer dizer, seria o momento de levar adiante essa curiosidade e desenvolver nele o gosto pela ciência, né? Na criança, o gosto pela ciência. Porque o mais importante é saber fazer perguntas. Quanto mais você incentivar as crianças a fazerem perguntas, mais ela vai crescer pensando em fazer ciência. E o Bonifácio, José Bonifácio de Andrade e Silva, é um dos grandes polimatas da nossa história. E poderia-se dizer, em certos aspectos, até colocando entre aspas, é claro, mas um estadista, né, em termos de pensamento. É que além de político, porque é difícil você encontrar pessoas ligadas a essa área, digamos, mais técnica, como geologia, geografia, que naquela época era bastante descritiva. O Brasil precisava ser conhecido, precisava saber que solo tinha, que tipo de vegetação existia, que tipo de clima e qual era a sua geologia. Então precisava ser feita uma descrição. É difícil alguém que tenha esse tipo de habilidade ir para o campo político, a qual não é um caminho, entre aspas, uma linha reta, que tem a rocha, eu sei, ela tem, por exemplo, o granito, feldspato, mica, quartzo e assim por diante. Você faz a descrição. Já na política não, a coisa se abre, é um leque muito grande de ideias. E de repente aparece José Bonifácio e nos dá esse presentaço. Vale a pena você cobrar do seu professor de química. Professor de química, vai ser qual? Chama pelo nome disso. Pergunte para ele, o que José Bonifácio tem a ver com o Prêmio Nobel de 2019? Cobre-o em 2020 sobre isso. Mostre para ele que você ouviu esse debate e assim vocês podem ampliar e até fazer uma relação, chamar o professor de história, chama o professor de geografia, façam um debate sobre isso, aí chama o professor de física para discutir a questão da energia que é guardada dentro do lítio e que consegue ficar por um tempo maior. As dimensões diferentes do conhecimento. Você junta aqui física, história, geografia, química, vai para matemática também. Todos pensando no telefone e recordando a história de José Bonifácio. Exatamente. Precisa ser feito isso. Mas um ponto que tem se destacado sobre esse personagem que tem uma função muito grande no nosso dia a dia, além dele estar próximo de Dom Pedro. Lembrando que a capital estava no Rio de Janeiro, né? Sim. Não, o ponto fundamental, ele vai ser, né, depois o líder do Partido Brasileiro, né? Era o nome do partido. O nome do partido, Partido Brasileiro. E nós vamos ter o Partido Português e o Partido Brasileiro, né? Porque duas facções, exatamente, porque logo depois da independência do Brasil, essas duas forças vão estar antagônicas, né? Tanto que Dom Pedro, ora vai ser chamado de aquele que favorece os portugueses, ora vai ser chamado aquele que favorece os brasileiros, né? Quer dizer, ele vai estar meio tentando se equilibrar ali, mas no final das contas ele vai se voltar mais aos portugueses. Ele era um português, claro, né? Aos portugueses. E até porque ele tem o interesse da ligação com Portugal. Enquanto José Bonifácio e os demais do Partido Brasileiro já não têm esse interesse. A gente poderia dizer, a grosso modo, que José Bonifácio já tinha um pensamento bem mais voltado, digamos, a uma ideia republicana de Brasil.
que vai demorar para chegar, mas contando aquela época. Conhecer nossos personagens, estabelecer o máximo possível de relação, de ligações, de conexões é fundamental. Faça isso como fizemos hoje. História, geografia e química, pensando no caso do Prêmio Nobel. Fechamos a conta então? Fechamos a conta. Este é o Viajando. Tchau, tchau, pelo gente. Conhecimento. Abraço. Até a próxima.